Segunda-feira da terceira semana do Tempo Comum. Queridos irmãos, sejam todos muito bem-vindos. Já quero te pedir agora no início o seu joinha, a sua inscrição. Por favor, ajude este canal de evangelização a atingir o número de 2.000 inscritos, ajudando também com o seu joinha e a sua inscrição. Vamos para o Evangelho que está em Marcos, capítulo 3, versículos de 22 a 30. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os mestres da lei que tinham vindo de Jerusalém diziam que ele estava possuído por Beelzebu e que pelo príncipe dos demônios ele expulsava os demônios. Então Jesus os chamou e falou-lhes em parábolas. Como é que Satanás pode expulsar a Satanás? Se o reino se divide contra si mesmo, ele não poderá manter-se. Se uma família se divide contra si mesma, ela não poderá manter-se. Assim, se Satanás se levanta contra si mesmo e se divide, não poderá sobreviver, mas será destruído. Ninguém pode entrar na casa de um homem forte para roubar seus bens sem antes o amarrar. Só depois poderá saquear sua casa. Em verdade vos digo, tudo será perdoado aos homens, tanto os pecados como qualquer blasfêmia que tiverem dito. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo nunca será perdoado, será culpado de um pecado eterno. Jesus falou isso porque diziam que ele estava possuído por um espírito mau. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, Jesus Cristo se revela como nosso Salvador, mas os escribas, os mestres da lei, os fariseus, não aceitavam Jesus Cristo como Messias, como ungido, como Filho de Deus, aquele que veio para nos salvar, e por isso começam a inventar, dizendo que ele estava possuído por Beelzebu, ou seja, pelo príncipe dos demônios, porque ele estava expulsando espíritos maus. Meus irmãos, aqui já é um indício que Jesus Cristo é o nosso Salvador, porque se ele está expulsando espíritos maus, significa que ele tem autoridade sobre o mal, e assim ele nos ajuda também a vencer qualquer tipo de maldade, qualquer pecado que nós possamos estar vivendo. Então Jesus Cristo utiliza-se de uma parábola que eu quero destacar do versículo 25, que se diz: se uma família se divide contra si mesmo, ela não poderá manter-se. É claro que Jesus está aqui contextualizando na ideia de que se Satanás dividisse contra a sua própria família, contra o seu próprio reinado, seria ilusão, porque ele não conseguiria expandir e dominar. Mas, meus irmãos, quero justamente levar ao pé da letra este versículo, repito, se uma família se divide contra si mesma, ela não poderá manter-se. Amados irmãos e irmãs, as nossas famílias são núcleos, são células do amor de Deus, da presença de Deus. Então, numa família, se existe divisão, ideias contrárias, se existe competição, a família não poderá sobreviver. E aqui eu faço um apelo muito especial aos casais, marido e mulher. Vocês são o núcleo dessa casa. Veja que o alicerce é Jesus Cristo, mas vocês são a cabeça da casa. Então, tomem muito cuidado para que vocês, ao invés de lutarem pelo mesmo objetivo, terem uma mesma meta, um mesmo rumo, tomem muito cuidado para vocês não fazerem do relacionamento de vocês um cabo de guerra, para ver quem tem mais força, para ver quem joga o outro na lama, ou seja, por picuinhas, ciúmes exagerados, pessoa que simplesmente quer ter razão o tempo todo, pessoas que são dominadoras, pessoas, por assim dizer, brutas, ignorantes, que não se abrem ao diálogo, ao perdão. Eu entendo que muitas vezes dentro de uma família existem sim esses desentendimentos, existe o desgaste do tempo, mas meus queridos, tomem muito cuidado para isso não acontecer. Percebam que quando você, marido e mulher, vocês começam um desentendimento, é quase que automático que os seus filhos vão fazer o mesmo caminho, porque eles vão perder o ponto de unidade que são vocês dois. Eles vão perder o caminho, então eles vão ficar perdidos nas próprias ideias, nos próprios sentimentos e talvez, não é regra geral, mas
talvez eles vão começar a buscar refúgio, vão buscar satisfazer as suas ideias, as suas vontades em outros caminhos. Por quê? Porque eles perdem a segurança de uma família unida. É fácil? Claro que não é. E vocês que vivem mais em família sabem como é difícil. Por exemplo, numa paróquia também, se os membros das pastorais, eles tramam o tempo todo um contra o outro, se um membro de uma pastoral quer puxar o tapete um do outro, uma paróquia poderá sobreviver? É claro que não, ela vai se arrastar. Óbvio que a paróquia é obra de Deus, então ela vai permanecer. Mas ela será sadia na medida em que os membros não queiram ficar fazendo fofoca um do outro, que não queiram ficar bisbilhotando a vida do outro, que não queiram puxar o tapete do outro, não ter ciúminho do outro, inveja um do outro, competição. Não, isso não pode acontecer dentro da casa da nossa paróquia, das nossas paróquias. Nós precisamos nos unir nas diferenças que temos, às vezes sim nos desentendimentos que acontecem, mas nós precisamos superar tudo isso porque nós temos em vista um único objetivo, que é a evangelização, que é a nossa missão. Então, enquanto família e enquanto paróquia, vamos fazer um exame de consciência. Estamos competindo? Estamos querendo ser dominadores? Ou estamos, na verdade, competindo para ver quem serve mais? Este deve ser o nosso objetivo. Por fim, meus irmãos, o versículo 28 e 29 vai dizer: em verdade vos digo, tudo será perdoado aos homens, tanto os pecados como qualquer blasfêmia que tiverem dito. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo nunca será perdoado, será culpado de um pecado eterno. Ou seja, todos os nossos pecados, meus irmãos, se existe arrependimento, todos eles são perdoados, obviamente, mediante uma confissão muito bem feita. Jesus Cristo está falando que existe um pecado que não é passível de perdão, que é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Este nunca será perdoado, será culpado de um pecado eterno. O que quer dizer isso? Blasfêmia contra o Espírito Santo, na linguagem teológica, quer dizer o fechamento total de uma pessoa para Jesus Cristo. E perceba que o último versículo vai dizer: Jesus falou isso porque diziam, ele está possuído por um espírito mau. Ou seja, o Salvador veio, fica redundante, eu sei, mas o Salvador veio para salvar. Ele veio para nos abrir a porta do céu e aquelas pessoas estavam dizendo que ele estava possuído por um espírito mau. Ou seja, estavam dizendo que Jesus não é o Salvador, mas o maligno. Então, todas as vezes que eu e você nos fechamos à graça de Deus, porque eu penso, se fosse ver, eu fico no meu achismo, na minha caixinha de ideias e não me abro para que o Senhor Jesus quer da minha vida, para o ensinamento do Evangelho para a minha vida, eu me bloqueio, eu me fecho totalmente e não me arrependo disso, fico indiferente a isso, fica Jesus para lá, eu para cá, a igreja para lá, eu para cá. Este pecado, Jesus está dizendo que não será perdoado. Por quê? Percebam, meus irmãos, para um pecado ser perdoado, precisa de arrependimento. Vejam só, vamos supor que eu e você tivemos um desentendimento feio. Nós brigamos, nós falamos coisas feias um ao outro. E então, eu digo para você, não, eu não quero saber de você. Eu não quero saber. Você, do seu lado, vai conseguir me perdoar totalmente? Claro que talvez você me perdoa, mas eu estou fechado ao seu perdão. Você pode até me perdoar, mas eu estou fechado ao seu perdão, ou seja, eu não vou receber o seu perdão. Talvez a comparação é um tanto quanto limitada, eu sei, porque com relação a Deus as coisas são diferentes, mas entendam que o ponto central é, Jesus quer me perdoar, mas Ele quer que eu me abra a isso, Ele quer que eu me abra ao projeto de salvação, Ele quer que eu me abra a tudo aquilo que Ele está me ensinando e que a igreja, ao longo dos séculos, vem atualizando, vem colocando na nossa vida prática sobre os mais diversificados assuntos. O Senhor quer que eu siga isso para que Ele possa me perdoar. E todas as vezes que eu peco e arrependo, Ele me perdoa. Então, se eu peco e não me arrependo, não há janela, não há porta de entrada para este perdão entrar. Então, meus irmãos, minhas irmãs, olhemos para nós, na nossa vida paroquial, olhemos para a nossa vida familiar, olhemos também para a nossa vida pessoal, vamos perceber quais são as áreas da minha vida em que eu acho que Jesus Cristo não deve entrar, que as ideias de Jesus têm me incomodado. Vamos tentar identificar justamente estas áreas e pedir, Senhor, eu ainda não compreendo,
eu ainda não entendo, mas por tua graça, pelo teu Espírito Santo, me ajude a entender, e entendendo, me ajude a viver, e vivendo, me ajude a encantar mais pessoas para ti. Porque, meus irmãos e minhas irmãs, aqui faz sentido. Eu me encanto, eu vivo, eu me encanto. Se eu erro, eu me arrependo. Eu vou buscando crescer no Evangelho, porque este é o nosso caminho, este é o nosso objetivo, me assemelhar, me associar, me configurar mais a Jesus Cristo, que é o nosso Salvador. Amém. Meus amados, muito obrigado pela sua atenção, obrigado por você estar aqui, Deus te abençoe ricamente. Eu te peço mais uma vez, por favor, deixa o seu joinha, já te pedi lá no início do vídeo, te peço agora, escreva algum comentário aqui também, a não ser, nem que seja a palavrinha amém, uma mãozinha, tudo isso ajuda o YouTube a entregar estas homilias para mais pessoas. Verifica se você já está inscrito, se você não sabe fazer isso, peça alguém que te ajude a se inscrever no canal e deixar os comentários no canal do YouTube, tá bom? Muito obrigado mais uma vez, que Deus abençoe sua semana, que Deus te abençoe ricamente. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.